Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, nas nossas telas. Vera, tudo bem? Tudo bom? Eu quero mudar a minha pauta e falar sobre as receitas das minhas avós. Qual também. Que é a sua que você lembra aí, hein? Primeiro Queremos vamos saber. registrar a elegância da Vera, você reparou? Tá todo chique. Costuma estar, né? Mas hoje... Não, mas hoje ela tá... Hoje é excepcional, tá? Obrigada. Eu ganhei uma maquiagem da TV Cultura aqui, uma gravação logo cedo, e aí trouxe esse visual para o Viva Voz. Muito bom, muito bom. O que você tem de lembranças? Elas disputavam também e uma não deixava rolar o prato dela na casa da outra. Também tinha isso. Eu ouvi aí a avó dos nossos ouvintes. Agora no que local passou a gente estava pra comentando, Minha avó materna, a receita mais famosa dela, que a gente tenta imitar até hoje, é um bolinho de batata, desses fritos, assim, que era o que mais atraía todos os netos. E a minha avó paterna, que cozinhava melhor, porque a minha avó materna mais mandava do que fazia, punha a mão na massa. Mas a minha avó paterna cozinhava super bem e ela fazia pucheiro. Vocês já comeram pucheiro? Nossa, já. Uma delícia, receita espanhola, que ela fazia quando estava frio, que é tipo um ensopado, assim. Exato, é um com cozidão, grão de né? bico, repolho, um cozidão e carnes e tal. E o pucheiro da minha avó paterna era famoso. Agora podemos entrar na pauta. Que é Feliz dia para as avós. Que é o seguinte, que é a sucessão na Câmara. Esse troço não está muito adiantado, não? Está muito adiantado, já começou até bem antes, em fevereiro, no Carnaval, se a gente lembrar, já tinha candidato fazendo campanha em camarote de desfile, então já está deflagrado há bastante tempo. O Arthur Lira, surpreendentemente, disse que seguraria ao máximo a própria sucessão, que não deixaria suprimir em tempo do mandato dele, mas no fim do semestre passado fez um anúncio ali que pegou todo mundo de surpresa, dizendo que agora em agosto ele anunciaria o seu candidato. Então isso acabou fazendo com que a campanha ganhasse uma nova atração, e mesmo agora no São João e no recesso, e mesmo com as convenções partidárias que costumam tirar o foco de Brasília, os pré-candidatos seguem a todo vapor, Sardenberg. E aí, isso coloca uma dificuldade para o Lira, porque ele esperava chegar neste momento, fim de julho, com a coisa mais ou menos definida, para ele justamente anunciar o seu nome. E não foi o que aconteceu. Ele tinha uma predileção inicial pelo deputado Elmar Nascimento. Elmar Nascimento é um deputado da Bahia, do União Brasil, mas que não contava com o beneplácito do Palácio. O Lula não tem nenhum tipo de simpatia por essa candidatura, e o acordo tácito ali entre eles é o seguinte: não pode ser nenhum nome que o Lula vetasse e também não vai ser um nome com o qual o Lira não concorde. Então, partindo dessa coisa de direito, que cada um tem direito a um veto, os dois baianos da disputa levam desvantagem. Por quê? O Lula vetaria o Elmar Nascimento, e o Arthur Lira já deixou claro para muita gente que não quer o candidato do Gilberto Kassab, que é o também baiano Antônio Brito, do PSD, e que está também numa campanha a todo vapor com a ajuda do Kassab. O Kassab ele é a melhor das situações, ele é secretário do Tarcísio de Freitas, ele tem vários ministérios e ainda assim ele encontra esse tempo para fazer uma campanha bastante entusiasmada para ter também o comando da Câmara dos Deputados. Então, apesar de Kassab ter sido a primeira pessoa que lançou o Arthur Lira candidato à presidência da Câmara, que deu o endosso à candidatura dele quando o Rodrigo Maia ainda não estava muito afim de bancar o Lira, ele tem contado com essa decisão do Lira de que não quer o Brito. Então, com isso, o Tércios seria o presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira, que não é o preferido de nenhum dos dois lados, mas também não contaria com a obstrução nem do Lula, nem do Arthur Lira. Ele espera ser beneficiado por essa situação em que sobre para ele. Então, ninguém abriu mão, a coisa não afunilou, os partidos também não chegaram a um favorito que levasse aqui
o Lira automaticamente apontasse para esse nome. Segue uma disputa muito grande entre os três em franca ebulição. E aí? Os três podem se desgastar se surgir um quarto ou até um quinto nome? Todo mundo diz que sim, mas aí largaria bem lá atrás em termos de convencimento, de campanha, etc. Porque esses são os três nomes que estão se movimentando. E o Lula tem procurado adotar uma postura bem distinta da Dilma Rousseff naquela eleição do Eduardo Cunha. Ele quer ter direito a dizer quem ele não concorda, mas também não vai se envolver diretamente a ponto de carimbar em alguém a marca de candidato do governo para não correr o risco de perder, porque isso sempre é um desgaste muito grande para qualquer governante. Ele mesmo, antes da Dilma, já passou por isso quando teve a eleição do Severino Cavalcante. Então parece que esses dois episódios ensinaram alguma coisa e ele não vai querer ter um candidato com a chancela do Planalto, só não quer que seja alguém francamente hostil ao governo, como ele acha que o Elmar Nascimento seria. Complicado, né? Agora, nós temos para agora o segundo semestre, tem as eleições, né? Tem ainda a votação da reforma tributária e as eleições, e eu queria saber se você tem informação, saindo um pouco da pauta, se nesse ambiente todo terá espaço para iniciar a tramitação da reforma do imposto de renda? O Planalto acha que sim, a Fazenda também, Sardenberg. Eles dizem que vão colocar isso em pauta. Ainda não foi votada até o final a regulamentação da tributária no Senado, né? Então ainda vai aí um tempo, a eleição, mas o Planalto e a Fazenda acham que depois da eleição municipal e antes da votação do orçamento do ano que vem, teria um espaço para começar, pelo menos, a discutir uma mudança nos impostos sobre a renda, né? E aí com um projeto diferente daquele que tinha sido mandado pelo Paulo Guedes. Mas no Congresso eu não vejo uma grande propensão a votar isso. O Arthur Lira preferiria votar a desvinculação da saúde e da educação do reajuste real do salário mínimo. Ele acha que essa é a grande prioridade em termos de reforma. E também quando fala em reforma administrativa, ele fala a reforma administrativa é importante, mas mais importante é conter o gasto, conter a explosão do gasto, que então ele acharia que o pontual seria votar isso ou votar uma nova reforma da Previdência, o que todo mundo sabe que é muito mais difícil e muito mais improvável que o governo encabece, como eu já disse ontem, escrevi inclusive no meu blog do Globo. Então, nesse caso, as agendas não estão casando. O governo acha uma coisa e o Lira acha outra, mas lembremos, essa campanha para a presidência da Câmara, tão logo se abram as urnas nos municípios, ela vai se impor com toda a sua força. Vai sair desse bastidor que eu estou trazendo e ganhar o corpo a corpo ali na Câmara e também no Senado. No Senado, o senador Davi Alcolumbre tem uma vida mais fácil, mas também lá a discussão vai ser toda tomada pela sucessão. Então, eu acho pouco provável que qualquer um desses pontos avance depois da eleição, porque a gente vai sair de uma eleição e entrar em outra, que é uma coisa mais ali interna corporis, que para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador interessa menos, mas que no fim das contas tem grande impacto na vida de todo mundo, porque é ali que se fazem os acordos que vão resultar em emendas, que vão resultar em como os gastos são ordenados, em compromissos com agendas. Então a gente tem sim de ficar de olho na sucessão da Câmara e do Senado, porque ela acaba indiretamente ou diretamente impactando a vida de todos nós cidadãos. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera, até a semana. Até a semana, um beijo para todas as avós e até segunda-feira. Tchau, Vera, até mais. Até segunda aqui no CBN Brasil, porque daqui a pouco tem Vera Magalhães. Logo mais dentro do ninguém ponto vai final. querer saber de mim no fim de tarde, porque vai ter tido a abertura da Olimpíada, mas eu vou estar lá, pessoal. Tá não certo. vou falar da abertura da Olimpíada, mas me ouçam, por favor. Estaremos lá. Até mais, Vera. Obrigado, Vera. Até mais.